Amém, irmãos? Você que tem a sua Bíblia, abra comigo em Gênesis capítulo 41, versículo de número 38. O tema da mensagem é integridade, paciência, fé em meio às diversidades. Amém? Repita comigo: integridade, paciência, fé em meio às diversidades. É isso que eu e você, irmãos, precisamos para superar tudo que nós estamos vivendo. Amém? Todos acharam? Gênesis, capítulo 41, versículo de número 38. Eu quero que você preste bastante atenção como esse versículo já se inicia. Uma pessoa que não conhece Deus vê neste jovem a presença do Deus Altíssimo. Eu quero já abrir um parêntese. Será que as pessoas que estão lá fora veem em mim e em você o Espírito do Deus Altíssimo? Responda para você mesmo e eu vou responder para mim mesmo. Olha o que está dizendo. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Pode se assentar. Imagina aqui, irmãos, o grande Faraó, olhando simplesmente para um jovem que passou uma trajetória da sua vida, em grande parte, vivenciando primeira dificuldade. Ele não foi aceito pelos seus irmãos por causa de simples sonhos que Deus havia dado a ele e havia revelado a ele o que seria o seu futuro. E os seus demais irmãos não acreditaram que ele havia falado. Por que não acreditaram? Porque ele era o menor. Ele era o mais novo. Assim, irmãos, é eu e você. Muitas pessoas hoje na sociedade, ou na nossa casa, ou na nossa família, muitas vezes olha para você e não dá nada por você. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui em José, e algumas dessas características, eu queria que... Qual é a nossa personalidade na sociedade? O caráter. Se eu e você não tivermos caráter, irmãos, ninguém confia em nós. Os irmãos que aqui estão mais experientes, antigamente não se assinava nada para comprar. As coisas eram adquiridas pela palavra. Está aqui o irmão Antônio, o irmão experiente, pode nos formar isso com mais clareza. Antigamente as pessoas apalavravam com palavra e aperto de mão. Hoje, o ser humano não tem mais o caráter. As pessoas assumem algo com você e não cumprem. E quando o Faraó olha para esse menino, ele fala assim: acharíamos um homem como este? Irmão, eu não preciso falar para ninguém que eu sou servo de Deus. Porque quando você tem o Espírito Santo e o caráter de Deus, as pessoas identificam que você é diferente. Quando este menino chega perto de Faraó, ele fala assim: como este, em quem haja o Espírito de Deus. Ontem eu fui num lugar fazer um trabalho e tinham algumas pessoas conversando.
Aí uma do rapaz falou com o outro assim: olha, você não estava na igreja, toda vez que você ligava para você estava indo na igreja. Aí ele pegou e falou assim: agora eu estou dando um tempo, a igreja não salva não. Aí realmente a igreja não salva não, rótulo não salva, quem salva é Jesus. Mas para adquirir a salvação você tem que ter caráter. Não adianta eu falar que eu sirvo Jesus e não ter caráter. Você concorda comigo? A igreja é um lugar onde reunimos em uma comunidade para adorar a Deus. Mas a verdadeira igreja é eu e você. A igreja soma onde nós vamos. E este homem vê neste jovem caráter. É muito prazeroso quando alguém que não serve a Deus olha para você ou conversa com você e logo identifica: ei, você é cristão? Você se alegra, porque você está procurando a cada dia a se aproximar de Deus. Segundo, José é favorito. Isso está em Gênesis 37, versículo 13. 3. A família era grande, olha só. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhes uma túnica de várias cores. Irmãos, eu tenho 2 filhos. A minha primogênita é minha moça. Depois veio o segundo. Eu amo os 2 iguais. Eu faço qualquer coisa para vê-los felizes. Muitas vezes eu li esse versículo e no meu entendimento, algumas pessoas ministrando, a gente às vezes interpreta esse versículo mal. Por que Israel, que era Jacó, amava José mais do que outros filhos? Você já se perguntou por quê? Porque Jacó era um homem que foi transformado para Israel e ele teve o quê? Um contato profundo com Deus, uma experiência profunda com Deus, e ele já teve o discernimento que José era diferenciado de todos os seus outros filhos. Você que é pai e mãe que aqui está, quem aqui tem acima de 2 filhos, levanta a mão por gentileza. Você consegue identificar a qualidade de cada um, mas você ama eles da mesma forma. Então Jacó começou a trabalhar sobre José para preparar ele para aquilo que estava esperando ele no futuro. Só que os seus demais irmãos não aceitaram, conspiraram, criticaram, se iraram. Hoje não é diferente, irmãos. Isso acontece na igreja, isso acontece onde você trabalha, isso acontece na família, acontece em qualquer lugar que você estiver. Às vezes as pessoas que estão ao seu redor não vai compreender que você foi escolhido por Deus. Deus escolheu ele porque ele tinha caráter, ele foi o favorito que Deus escolheu. Deus não faz acepção de pessoas. Preste atenção, Deus ama todos. Mas para dar dons específicos para a obra grande, ele tem os seus favoritos. Você concorda comigo? Você não precisa ficar intimidado não, irmão. Se eu estiver falando alguma coisa aqui fora da palavra, você pode mandar eu parar. Para dons específicos, Deus tem os seus escolhidos e preferidos.
Você acha que ele dá o dom de profeta para qualquer um? Você acha que ele dá o dom de revelação para qualquer um? Você acha que ele dá o dom de discernir espírito para qualquer um? Não! Porque tem muita gente usando isso para se beneficiar a si próprio. Os dons é para beneficiar Deus e a sua palavra. E o que Deus deu a José foi isso. Beneficiou a Deus em primeiro lugar e ao povo que estava sofrendo. Segundo, sonhador. 37:19. Você tem sonhos, irmão? Quer matar o homem é você tirar os sonhos dele. Olha o que diz. E disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador. Os irmãos não acreditaram nele. Você já viu quando você conta alguma coisa para alguém? Ele olha para você e começa a rir. Fala, você não tem condição, você não tem capacidade. Olha como você vive. Eu imagino aqui José acordando pela manhã, nem lavou o rosto, nem escovou o dente, já sentou na mesa, porque antes lá tinha alguns procedimentos a ser seguido. Tinha oração antes das refeições, e ele já chega pegando café, comendo pão, pegando uva. O pai fala, opa, peraí, não é assim que funciona não. Aí ele chegou e falou assim, pai, essa noite eu tive um sonho. Sonhei que o sol, a lua e as estrelas se inclinavam diante de mim. Aí no outro dia ele falou, pai, tive outro sonho. Sonhei que o meu feixe era mais alto do que todos, e os outros feixes se curvavam e se inclinavam diante de mim. Quem era o sol? Quem era a lua? O sol representava o seu pai, que era o cabeça da família. A lua representava a sua mãe. As estrelas representavam os seus irmãos e a sua descendência, que estava precisando dele futuramente. E por causa disso, seus irmãos o odiaram. Começaram a projetar e maquinar uma forma de eliminar José. Hoje não é diferente. Na família as pessoas tentam te eliminar. Na igreja as pessoas tentam te eliminar. No trabalho as pessoas tentam te eliminar. Porque às vezes você é novato. Você chega lá e destaca, os antigos de casa começam a ficar enciumados e falam, nós temos que bolar uma estratégia para puxar o tapete dele ou dela, tem que derrubar ele porque ele já está crescendo muito rápido. Aí bolaram um esquema, vamos vender o meu irmão, vamos vender ele e falar para o nosso pai que mataram ele, uma besta fera matou. Segundo, terceiro, José tentado. Gênesis 39:10, como eu e você somos todos os dias. Isso aqui é só o começo para você entender o que José passou. E aconteceu que falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos. Olha só, todo dia a mulher tentava ele, mas ele não dava ouvido. Para deitar-se com ela e estar com ela. Irmão, José era jovem. José era um homem de boa aparência. E a mulher de Faraó não era qualquer uma da esquina. Era uma mulher bela, que atraía o olhar de qualquer homem. Mas quando o homem tem caráter, ele vence as tentações que o inimigo põe diante de nós. Ele fugiu. Quarto, José é prisioneiro. Capítulo 39, versículo 20. Olha as etapas difíceis que José enfrentou. 39, 20. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa
do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Olha só, irmão. Foi vendido, foi caluniado e agora está preso. Aí você fala assim, mas José tinha o Espírito de Deus, mas ele era homem. Ele tinha desejo, ele tinha fraqueza. Aonde a gente vê isso? Gênesis, capítulo 41, versículo 38, aonde nós lemos. Eu quero ficar só com a palavra ali. Homem, como eu e você. José, o governador do Egito. Gênesis 42, versículo 6. 42, versículo 6. Olha só. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os seus irmãos de José chegaram e se inclinaram-se a ele, com o rosto em terra. 7, José era servo. Gênesis 45, 7. Vai gravando, irmão, o caráter de José e vê se a gente engloba em algum desses, na vida espiritual nossa e pessoal hoje como cristão. Se nós temos essas qualidades que José está apresentando para mim e para você hoje. Diz assim, ó: pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Deus estava em tudo na vida de José. Tudo que ele estava enfrentando, Deus estava acompanhando. Deus estava andando lado a lado com José. 8, José, o perdoador, que está em Gênesis 50, 21. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração dele. Olha só, irmão. Ele estava diante dos seus irmãos que haviam vendido, e agora ele está diante de José, que se havia tornado governador, estava suprindo a eles a necessidade da fome e o principal, perdoando. 9, José, o fiel, Gênesis 20, 50, 24 e 25. Gênesis 50, 24 e 25 diz assim: e disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará. Todos aqueles que se levantam contra mim, contra você, irmão, eu posso morrer. Mas aquilo que as pessoas fizeram para me prejudicar, Deus vai visitar cada um deles. Assim é Deus na sua vida. Assim é Deus na vida do seu povo. Dando sequência: e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Quem era ali o último? Ali era pai de quem? Jacó era pai de quem? E o que Deus havia falado? Que honrar Abraão, Isaque e Jacó. E vos faria subir desta terra, a terra que jurou Abraão, Isaque e Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo:
certamente vos visitará Deus, e farei transportar os meus ossos daqui. Como que Deus cuida, irmão? Deus cuida até dos ossos. Até dos ossos Deus cuida, irmão. Olha quanto Deus nos ama. Hebreus 11, 22. José era piedoso. Olha só, pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Agora, 1 Timóteo 4:8. Agora nós vamos entrar naquilo que Deus quer falar comigo e com você. Timóteo, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo proveitosa. Esse corpo nosso lá, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Será que nós estamos tendo empatia, irmãos? Empatia de sentir a dor do próximo? Sentir a necessidade do próximo? Primeira lição: a importância da integridade em meio à diversidade. 39 de Gênesis 7:9. Será que nós temos mantido íntegros quando vem a luta? Quando vem um momento difícil? Quando vem a dificuldade? Olha o que diz: e aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo. Entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Irmãos, olha só. Faraó chegou perto de José e falou assim: ó, depois de mim, tudo no Egito é seu, mas a única coisa que eu vou te pedir, não se aproxime da minha esposa, não toque nela. A única coisa que eu vou te pedir. Por que, irmão, que ele falou isso com ele? Porque José tinha caráter. Ele já viu isso lá no começo. E sabia que podia confiar nele. Agora eu pergunto para mim e para você. Será que Deus pode confiar em mim e você? Naquilo que Ele confiou a nós, para fazer para o seu reino, fazer em memorial ao seu nome. Porque muitas vezes, irmãos, a gente quer mostrar as coisas para o pastor, que é o nosso líder espiritual aqui, terreno. Deus não está preocupado com isso não. Deus está preocupado como nós se comportamos perante Ele, aonde ninguém vê. Aqui dentro é muito fácil ser pastor, ser levita, ser obreiro, ser diácono, ser servo, e lá fora. Foi por isso que Faraó olhou para ele e falou: tudo eu te dou, mas peço-lhe, não toque na minha esposa. Esta mulher ficou nua diante de um jovem de 17 anos. Mas ele tinha postura, caráter, integridade no meio da adversidade. Isso aqui foi adversidade, irmão. Ele correu e por causa do seu caráter ele foi punido. Qual foi a punição? Nós já lemos, ele foi para onde? Para a prisão, para o cárcere, porque a mulher falou assim: este homem aproveitou de mim enquanto eu estava deitado. Mas José tinha um espírito do Deus vivo.
que vê tudo, que sonda tudo, que esquadrinha tudo, pode te caluniar, pode aprontar para você, mas Deus é o Deus de justiça e fará justiça pelos seus. José, mesmo enfrentando tentações, injustiça, se manteve íntegro diante de Deus. Segundo, a paciência com virtude em tempos de espera e sofrimento. Gênesis 41, 46. Vai ouvindo, irmão, e colocando a sua vida diante de você. Qual é a idade que você tem agora? O que você já passou para chegar até a idade que você tem? E José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito, até aí só. José experimentou anos de espera, sofrimento, antes de ver o cumprimento das promessas de Deus. Deus está no controle e o tempo é na hora dele. Sabe quantos anos José esperou? 13 anos para que o sonho se tornasse realidade. Sabe o que está acontecendo hoje na igreja moderna? Os crentes hoje estão intimando a Deus na parede e falando assim: ou Senhor me dá, ou eu vou embora. Esse é o evangelho que a gente está visto pregando aí, irmão. Você abre as redes sociais, te dá nojo de ver pastores e pastoras, os absurdos que fazem em cima dos altares, prometendo coisas que eles não podem fazer. E José teve que esperar 13 anos para que a promessa se cumprisse. Porque quem mostrou para ele não foi o pai, quem mostrou para ele não foi a mãe, foi o próprio Deus. Sabe por que tem muita gente que sai da igreja? Porque ele acredita mais no profeta do que em Deus. Ele acredita mais no homem do que na palavra. Hoje se profetiza pelo celular, irmão. Hoje tem um montão de gente atrás de revelação. Que é revelação? Vai lá na Kika Colorida, que lá vai revelar para você o tamanho da foto que você quiser. Quem dá revelação é o Espírito Santo de Deus. É Ele que revela. Foi Ele que deu a José a revelação e a interpretação do sonho de Faraó. Faraó chamou todos os entendidos daquela época. Primeiro ele viu vacas gordas, pastos verdejantes, vacas com as tetas cheias de leite, mas ao mesmo tempo ele viu vacas magrinhas, pastagem seca, vacas caindo e morrendo, viu espigas produzindo tanto fruto e outras secas, e chamaram os doutores e ninguém conseguiu dar ao Faraó a interpretação. Só que lá na prisão, o Espírito Santo já começou a colocar em prática o caráter e o dom que José havia recebido. Existia 2 prisioneiros que fez parte da comitiva de Faraó, e eles tiveram um sonho. Um sonho era para a morte e o outro para voltar a servir o rei. Aí José falou assim: quando você estiver na presença do rei, lembre de mim. Irmão, um dos maiores pecados que eu acho com o que nós cometemos chama-se ingratidão. Quando você ajuda alguém, quando você estende a mão a alguém e aquela pessoa deslancha, ele nunca mais lembra de você. Mas esse menino aqui não esqueceu de José.
porque o que o Espírito revelou a ele aconteceu. Aí o rei, desesperado, quem pode interpretar o sonho? Ele ficou atormentado. Aí o servo falou assim: Senhor, permite eu dar a palavra ao Senhor? Quando eu estava preso, o mesmo José que mandaram para a prisão interpretou meu sonho. O que Faraó fez? Manda chamá-lo. José chegou de qualquer jeito diante de Faraó? Não. Fizeram a barba dele, cortaram o cabelo dele, deram um banho nele, colocaram uma roupa de excelência para se apresentar ao rei. Quando o rei começa a contar, ele fala assim: meu senhor, o sonho que o senhor teve é o mesmo. Virão sobre o Egito, sobre toda a terra, 7 anos de fartura. E depois desses 7 anos de fartura, virão 7 anos de miséria sobre toda a terra. E o Senhor precisa de um homem que tenha sabedoria para administrar e cuidar. Aí volta lá o primeiro versículo que nós lemos. Eis aí o homem a qual o Espírito do Deus Altíssimo habita. Não tem outro homem a não ser você, José. O que aconteceu? A história começou a mudar. Chegou-se o ano de fartura, mas também chegou o ano de miséria, e começou as demais cidades ficar sem alimento, e percorreu todos os lugares, que só no Egito tinha comida. Terceiro, a habilidade de perdoar apesar das injustiças e sofrimento. Gênesis 45, 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pense aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a convenção da vida, Deus me enviou diante de vós. Olha só, irmão. Deus coloca frente a frente, face a face, os irmãos. E quem está diante dos demais irmãos? José. Ele não era mais escravo, ele não era mais vendido, ele havia se tornado o governador do Egito. E Deus estava enviando diante deles para que eles vissem o que ele contou quando estava tomando café dos sonhos. Ao se revelar a seus irmãos, José ofereceu perdão, mesmo após anos de sofrimento por causa das suas ações. Quarto, a importância da fidelidade em toda a circunstância. Você tem fidelidade a Deus a todo momento? No momento de adversidade? Tem gente que só tem fidelidade a Deus quando Deus está dando. Mas quando Deus está em silêncio, como ficou para José, Deus ficou 2 anos sem falar com José. 2 anos sem falar. Se Deus ficar um dia sem falar com a igreja hoje, muitos vão embora. Primeira coisa que ele fala assim, ó, essa igreja aí não tem unção não, a igreja não tem unção mesmo não, irmão. Quem dá unção é Deus, quem transmite a unção, quem derrama a unção é o Espírito Santo, não é a igreja, é Deus. Só que hoje o homem está atrás da igreja que derrama a unção, né? E está um montão de igreja derramando unção aí, ó. Altares de azeite, né? Compra o azeite lá a R$70, vende a 500, a 1.000. E está aí, ó. O verdadeiro azeite vem da oliveira verdadeira. Quem é a oliveira? Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Ele foi a verdadeira oliveira. Ele foi moído, foi transpassado para derramar em mim e você o verdadeiro azeite. Para ter, nos momentos difíceis, fidelidade.
mesmo diante da escravidão e da adversidade, José permaneceu fiel. José nunca deixou de acreditar em Deus. José nunca deixou de confiar. Quinto, a confiabilidade em Deus, em cumprir suas promessas. Gênesis 37, 5 ao 7. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Vai passando para mim que eu vou dando sequência aqui, porque isso aí a gente já falou. Os sonhos de José revelaram um plano divino para a sua vida, mas o caminho até a realização dessa promessa foi perplexo de desafio. Irmãos, quando Jesus ressuscitou, ele falou assim para os seus discípulos: eu vou para o Pai preparar morada. Porque lá há muitos lugares. Mas ele não falou para os discípulos que seriam fácil. Falou? Aonde na Bíblia está que Jesus falou que seria fácil servir ele? E tem muita gente falando: vem para Jesus que todos os seus problemas serão solucionados. Nem todos. A vida existe duas etapas, de vitória e de derrota. Porque faz parte a gente vivenciar a derrota para saber que nós dependemos de Deus em tudo. Nós pregamos aqui sexta-feira. Por que Deus deu vitória a Gideão com 300 homens? Para que os 32 mil homens não se orgulhassem e diziam depois: nós vencemos medianitos com as nossas. Foi por isso que Deus reduziu de 32 mil para 300 homens. Então Deus permite às vezes a gente ter derrotas para ver que nós somos dependentes dele. Sabe por que Deus permitiu a miséria chegar a todo lugar? Para mostrar para o ser humano que o ser humano depende dele. Os sonhos de José revelaram um plano. Qual é o plano que Deus tem nessa vida? Qual é o plano que Deus tem na minha vida? O maior plano de Deus é o quê? Vida eterna. Quantos estão chegando até o portão celestial, colocando a mão na maçaneta do portão celestial, estão perdendo a salvação, porque estão sentindo saudade do Egito? Entrar no céu não é para qualquer um. Entrar no céu, temos que renunciar a coisas na nossa vida que nos separam de Deus. E às vezes renúncias na nossa vida é difícil. E muitos cristãos não querem abrir mão da facilidade, da modernidade que o mundo está oferecendo para entrar no céu. Ou você renuncia, ou você sai de uma vez. Porque senão vamos estar perdendo os dois tempos. Tem cristão que está em cima do muro. Ele não é nem de Deus e nem do diabo. Um dia ele está na igreja, um dia ele está na mão do diabo. Não decidiu. Temos que decidir. Ou servimos ou não servimos. Como Josué fez. Vocês não querem, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Sexta, a importância de manter a fé em meio à adversidade. Gênesis 37, do 19 ao 20. O irmão vai colocando ali, você vai acompanhando. E eu vou colocar aqui o que Deus colocou dentro disso. Vendido como escravo por seus próprios irmãos, José poderia ter se perdido na fé. Mas ele não perdeu a fé. Sabe o que está acontecendo hoje com a igreja do século 21? Se ele enfrenta uma enfermidade, ele não é curado, ele perde a fé. É o que está acontecendo hoje, irmão. Fé todo mundo tem. Mas a fé sobrenatural, ela tem que ser adquirida, ela tem que ser buscada, ela tem que ser conquistada, para o impossível se tornar possível. Foi como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela buscou todo o recurso que ela tinha. E não adiantou nada, a Bíblia diz que ela ia de mal a pior. Mas o dia que ela foi no lugar certo, ela saiu curada, transformada, renovada, restaurada. Sétima lição,
a sabedoria de José na administração e planejamento, que está em Gênesis 41, do 34 ao 36. Você vai acompanhando aqui em cima a leitura aí, ó. Quando chamou para interpretar o sonho de Faraó, José exibe sabedoria na administração e planejamento em sua habilidade para usar os dons de Deus para benefício de outros. O meu dom tem que beneficiar não a mim, mas aos outros. Será que o seu dom está beneficiando as pessoas? José, olha a diferença do José, irmão. Olha o caráter desse homem. Ele se preocupava mais com as pessoas do que ele próprio em si. Ele tinha habilidade, através dos seus dons, de abençoar. 8. A transformação pessoal e o crescimento espiritual de José. Gênesis 39, do 21 ao 23. As dificuldades, os problemas, a prisão, foi o amadurecimento espiritual de José para ele se tornar no futuro um grande homem. As dificuldades que eu enfrento é para moldar o meu caráter, para me ser melhor amanhã. Por isso que Deus permite a gente passar momentos difíceis, para mudar o nosso caráter. É um ditado aí que a gente traz desde criança. Dá poder, né? Você dá um pouquinho de poder para você ver como é que a asa cresce, né? Quando eu trabalhava de funcionário, eu trabalhei 20 anos da minha vida de funcionário. E sempre aqueles antigos, né? Às vezes o patrão chegava e falava assim, ó, hoje eu vou te nomear como o encarregado da seção. Aí ele já muda. Ele já estufa o peito. Ele já anda igual o galo no galinheiro, olhando de lado, falando agora eu que te mando. José não, irmão. José ficou na dele. Ele era grande. Ele era poderoso. Mas ele não olhava as pessoas de cima para baixo. Ele se igualava às pessoas. Porque ele tinha compaixão. Ele tinha preocupação de ajudar. Porque ele era transformado o caráter dele espiritual. Hoje, as pessoas crescem um pouquinho, ele acha que está no quarto céu, acima de Deus. Tem muito crente que está achando que tem um quarto céu. Ele acha que é maior do que Deus. Ele acha que pode dar ordem para Deus. Ah, não vou fazer porque Deus não quer fazer. Não, irmão. Olha aqui, transformação pessoal e o crescimento espiritual. Quando nós somos transformados pessoalmente de dentro para fora. Hoje as pessoas estão preocupadas em mudar por fora. Mudança é por dentro. José mesmo em meio às provações experimentou uma transformação pessoal e cresceu. Lição 9. A habilidade de José em encontrar propósito em provações. Gênesis 50, 20. Ao se reconciliar com seus irmãos, José reconhece o propósito de Deus, mesmo nas provações. Deus usou os eventos dolorosos para cumprir um plano maior. Então a perca faz parte da nossa vida. A luta faz parte da nossa vida. A dificuldade faz parte da nossa vida. Para que o plano maior se torne realidade. 10º e último. A reconciliação e a unidade da família, apesar das dificuldades. Gênesis 45, 15. A unidade de sua família, apesar das dificuldades, ele nos lembra que, por meio do perdão e da graça de Deus, pode restaurar o relacionamento e trazer a paz mesmo
em situação difícil. Conclusão. Somos desafiados a viver com integridade, caráter, paciência, perdão, fé em meio à adversidade, que possamos aprender com esse grande homem de Deus, aplicar essas verdades em nossas próprias jornadas de fé. Em Cristo encontramos forças para enfrentar qualquer desafio e crescer em nossa semelhança com Ele. Finalizar, Filipenses 4:13. Filipenses 4:13, por gentileza. Olha o que está dizendo aí. Preste atenção que depois do posso, as 3 palavras que vêm em sequência estão no plural. Então eu e você somos capazes de conquistar qualquer coisa que chegar ao nosso coração e ao nosso pensamento. Só não alcançamos porque muitas das vezes nós não acreditamos em nós mesmos, que somos capazes. Porque a palavra está dizendo que eu e você somos capazes. Porque está dizendo, não é eu. Olha o que Deus revelou a Paulo. Posso todas as coisas em Cristo que... Quem fortaleceu José? Quem fortaleceu José? Deus. Quem te está fortalecendo hoje? É Deus, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, que te fortalece para você ser mais que vencedor. Pense como eu pensei. Dias melhores virão. Hoje eu estou vendo isso acontecer na minha vida. Eu contei aqui um testemunho. Quando eu fiz a minha casa, ninguém acreditou. Sabe com quanto eu fiz a minha casa? Com R$170 no bolso que eu tinha. Quando eu cheguei lá em casa falando lá, eu vou fazer uma casa aqui em cima aqui. Aí meu pai até brincou, quanto você tem? Eu tenho 170. Ainda pedi 100 emprestado para comprar os 2 primeiros material para começar a obra. Mas a minha casa está pronta. Porque eu posso todas as coisas no que me fortalece. Tudo que eu tenho é pela fé. Eu não vejo pelo que eu ganho. Eu vejo porque o que eu tenho. Sabe o que eu tenho? Ele é dono do ouro. Ele é dono da prata. Ele é dono do céu. Ele é dono da terra. Ele é dono de tudo. Então eu posso. Você pode. Nós podemos. Tudo. Só se tornamos fracassados quando nós mesmos deixamos de tentar. Tente pelo menos. O seu sonho é maior do que o sol e a lua? Tente pelo menos. Mesmo que não dê certo, pastor Moisés, você tentou. Você não se entregou ao fracasso, você falou, eu posso, porque a palavra está me garantindo que eu posso. Irmãos, se eu te contar o que Deus está fazendo na minha vida e na minha família, eu ficaria aqui um bom tempo. O que eu vou contar, vai ter uma hora para me contar. Não é para me engrandecer não, porque eu não mereço nada, eu não sou digno de nada. É para mostrar para muitos que duvidam que Deus ainda faz. Eles têm que ver, pastor Moisés. Eu vou contar o que Deus fez na minha vida aqui uma hora e na minha família. Eu estou vendo. Nós não podemos. Mas Deus está dando condição em ter e em fazer. Como fez com José. Qual é o tempo que você está vivendo? Fica de pé.
Aí algumas pessoas veem você adquirir, né, pastor Paulo? Mas não vê o quanto você corre atrás, não vê o quanto você sofre, não vê quantos tombos você toma, não vê quantos prejuízos você toma, não vê quantas pessoas que batem nas suas costas, te invejam, e quando vê você conquistar, fica indignado, conspira, mas ele não faz nada para conquistar. E quando vê você fazer, quer te vender, quer te aprisionar, quer te excluir, mas existe um Deus que tudo vê. Deus está vendo o que você está passando. Deus está vendo as afrontas que você está passando. Deus está vendo o quanto você tem sido humilhado. Deus tem visto o quanto você às vezes sai chorando do local que você trabalha. Às vezes você sai do lado de fora e você fala, eu não vou voltar mais. Mas você não para porque você olha para dentro da sua casa e você fala, eu tenho filhos que ainda dependem de mim. A gente não desiste porque a gente tem pessoas que ainda dependem de nós. E a nossa dependência vem de Deus. É Ele que nos põe de pé. É Ele que nos põe no trilho para chegar lá no final. Eu esperei mais de 25 anos para o meu sonho se realizar. Mas está se realizando. Em 2 anos, eu estou vendo o sonho de infância se realizar. Não porque eu mereço. É para me ver que Deus cuida de nós. Eu queria fazer algo diferente nessa manhã. Você que ouviu dentro dessa mensagem alguma coisa que encaixou dentro da sua vida, que você está enfrentando, eu gostaria que você viesse diante do altar. Eu não quero que você venha aqui porque eu estou te chamando. Se você tem o Espírito Santo dentro de você e Ele ministrou ao seu coração, ao seu ouvido, quando você estava ouvindo a palavra, Ele vai te trazer aqui à frente. Eu não vou ficar chamando. Porque às vezes as pessoas vêm porque você fica insistindo em chamar. O que convence um homem é o Espírito Santo que está dentro de você. Mas você sabe que você tem muitos sonhos desde criança que ainda você não conseguiu realizar. Porque alguém te deu uma palavra negativa e você paralisou. Tudo que você vai tentar fazer, paralisa, porque essa palavra ainda está gravada no seu subconsciente. Toda vez que você vai tentar, essa palavra fala assim, você é fracassado, ninguém acredita em você, você não tem condição. Aqui você viu, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Eu não sei o tamanho do seu sonho, mas eu sei o tamanho do seu Deus. Por gentileza, você coloca a câmera.